Oi, pessoal! Hoje vou mostrar um exemplo aqui no Word de um termo de consentimento livre e esclarecido TCLE. O TCLE é um documento que contém informações importantes sobre a pesquisa que você está realizando. Esse documento, ele é entregue à pessoa convidada para participar da pesquisa para que ela possa entender detalhes sobre o seu estudo. Com base nas informações que você vai colocar aqui, ela vai decidir se ela quer ou não participar da sua pesquisa. Para a elaboração do TCLE, nós temos duas resoluções. Nós temos a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 466 de 2012, e temos a resolução também do Conselho Nacional de Saúde, 510 de 2016. Essas duas resoluções, elas apresentam as exigências necessárias para um TCLE. Alguns tipos específicos de pesquisa podem exigir informações adicionais no documento que você vai elaborar. Depende da natureza da pesquisa, mas hoje veremos as exigências básicas que precisam aparecer aqui. Você vai escrever o TCLE em formato de convite, certo? Então não é uma declaração. Você vai escrever convidando a pessoa a participar do seu estudo, né? Como se você estivesse falando diretamente com o participante. Eu coloquei o seguinte: convidamos o senhor ou a senhora para participar da pesquisa intitulada, e aí coloquei o título aqui da pesquisa, sobre a responsabilidade da professora tal, né, então a orientadora do trabalho, e das estudantes pesquisadoras do curso de graduação em educação, coloquei aqui o nome das alunas. Após a leitura de todo o TCLE, que a gente vai ver aqui, né, ele fica até um pouco extenso. Esse daqui que eu elaborei para fazer com vocês, ele tem 3 páginas, certo? E aí, depois da leitura dele todo, o participante ele vai decidir se concorda ou não, né? A parte final é onde ele vai assinar, certo? Que aí na parte final não tem problema nenhum ser no formato de declaração, né? Vai ser uma declaração, ele concordando, certo? Como a gente vai ver, né, lá na frente. Uma observação, pessoal, super importante é que você vai ver em todos os documentos que orientam sobre o TCLE é sobre a necessidade de utilizar uma linguagem acessível à idade, à cultura e à capacidade cognitiva da pessoa que vai participar da pesquisa. A linguagem, ela deve ser de fácil entendimento para o participante do seu estudo, certo? Então você vai evitar colocar muitos termos técnicos, né? Palavras que podem dificultar o entendimento dele, certo? Então escreva aqui o TCLE de uma forma bem simples, que o participante da sua pesquisa, que você está convidando ele a participar, ele possa entender, né, realmente o texto que você escreveu aqui. Depois que você fizer essa apresentação aqui inicial, você vai trazer o objetivo do seu estudo, certo? Então a pessoa precisa entender o que é que você quer com o seu trabalho. E aí eu coloquei: essa pesquisa pretende analisar os desafios enfrentados pelos professores universitários na adoção da inteligência artificial em suas práticas pedagógicas e as estratégias que estão sendo adotadas para superá-los. Com o crescente uso das tecnologias avançadas no ensino superior, acreditamos que esse estudo será importante para a comunidade acadêmica e para o avanço da educação. Então, no primeiro, você vai apresentar a pesquisa, né, o título, a orientadora e os estudantes, e aqui no segundo você já entra com o objetivo do seu estudo, certo? Aqui nos parágrafos seguintes, o que é que a gente precisa intensificar aqui, né? A gente vai falar agora sobre a liberdade, né, do participante de se recusar a participar do seu estudo. Além disso, você pode explicar também como a sua pesquisa será conduzida, né? Aqui eu incluí, né, inclusive algumas perguntas, como a gente vai ver, com relação à entrevista que eu vou realizar, mas aí se o seu questionário ou roteiro de entrevista ele for muito extenso, você pode apresentar só os assuntos das perguntas de uma forma mais geral, certo? Sobre o que são essas questões, né? Você pode escrever apenas os assuntos em cada bloco de perguntas, por exemplo. Então, aqui os parágrafos ficaram o seguinte: você pode escolher participar ou não. Essa é informação super importante que você deve colocar. Se decidir participar, responderá algumas perguntas sobre você e terá uma conversa com as pesquisadoras sobre os desafios e as estratégias relacionadas ao uso da inteligência artificial no ensino universitário, que é o assunto aqui da pesquisa. Nesta pesquisa serão incluídos professores universitários. A participação desse estudo se dará através de uma entrevista semi-estruturada dividida em 2 momentos. O primeiro será para responder um questionário sociodemográfico
e o segundo será a realização da entrevista com as seguintes perguntas. E aí coloquei aqui, como não são tantas perguntas, eu coloquei aqui todas as perguntas que as alunas vão fazer aqui durante a entrevista, certo? Então, você fica à vontade aqui com relação a essa parte, né? Como eu disse, foi um questionário muito extenso, talvez não seja viável você colocar todas as questões aqui, certo? E aí você vai colocar os assuntos, né, tratados naquelas questões. Na sequência, é muito importante que o TCLE ele aborde as questões sobre a confidencialidade e a manutenção do sigilo e do anonimato dos dados da pesquisa. No TCLE, nós precisamos explicar como a pesquisa vai proteger a privacidade e o sigilo das informações dos participantes, incluindo a garantia de que os dados pessoais, como o nome, por exemplo, não serão divulgados. Uma forma de fazer isso é usando os códigos em vez de nomes reais para identificar os participantes, mantendo assim o anonimato. Então, como foi que eu escrevi essa parte? Eu coloquei o seguinte: a entrevista será realizada em um local calmo e escolhido pelo participante, garantindo um ambiente confortável e tranquilo. A duração da entrevista será de aproximadamente 30 minutos. A conversa será gravada com o auxílio de um gravador e transcrita integralmente. Garantimos o anonimato dos participantes da pesquisa. Então, isso é super importante você colocar. Em conformidade com a Resolução 466/2012 e LGPD. Cada participante receberá um código de identificação, como P1, participante 1, P2, participante 2 e assim por diante. Então, você pode codificar como você acha melhor esses participantes, né? Mas é importante que a identidade dele seja preservada, né? Que ele se sinta seguro que realmente você não vai colocar o nome dele no trabalho. Então, os dados da pesquisa, informação importante aqui sobre como você vai guardar, né, esses dados que você vai coletar. As pesquisadoras garantem que todos os dados e informações serão mantidos em sigilo e apenas divulgados em eventos ou publicações científicas usando códigos de identificação, como P1, participante 1, né, que eu já tinha até colocado essa questão dos códigos aqui em cima. As pesquisadoras pagarão todos os custos do estudo. Garantimos que, se houver algum dano relacionado à pesquisa, o participante será indenizado conforme a lei. Se a sua pesquisa ela for coletar dados de prontuário de pacientes, por exemplo, esse parágrafo aqui ele vai precisar ser mais extenso, porque ele precisará trazer mais detalhes. Quando há intenção de consultar ou extrair dados de prontuário, essa informação deve constar no TCLE. Aqui já no finalzinho, né, que eu estava falando da questão do sigilo, a gente não deve esquecer também de mencionar o direito do participante de buscar a indenização caso ele seja prejudicado de alguma forma, certo? É algo também importante para a gente. Em seguida, o que é que a gente vai precisar abordar aqui? A gente vai precisar falar sobre a questão dos benefícios e dos riscos da pesquisa. A gente deve incluir qualquer desconforto que possa ocorrer para o participante. Toda pesquisa, pessoal, ela pode apresentar riscos, certo? Para o participante, como um desconforto emocional ou psicológico, preocupações com privacidade ou receio sobre possíveis repercussões das respostas que ele deu. Com relação a essa pesquisa, o participante ele pode sentir, por exemplo, a gente está vendo aqui que é uma pesquisa sobre inteligência artificial na prática de ensino. O participante ele pode se sentir desconfortável ao discutir sobre tecnologia, especialmente se ele não estiver familiarizado com o assunto. Então, a gente precisa informar também as medidas que serão adotadas para evitar ou reduzir quaisquer problemas que possam surgir, considerando a natureza da pesquisa. E aí, primeiro eu trouxe aqui o benefício, então eu coloquei o seguinte: a pesquisa irá nos ajudar a entender melhor como os professores universitários estão utilizando a inteligência artificial em suas práticas de ensino, especialmente os desafios que enfrentam. Também identificaremos as estratégias mais eficazes adotadas para a implementação da inteligência artificial na educação. As descobertas serão úteis para repensar e aprimorar o uso da inteligência artificial no ensino universitário. Quando você terminar de colocar o benefício, né, da pesquisa, você vai trazer agora os riscos, certo? Como possível risco do estudo, caso o participante se sinta inseguro ou constrangido durante a pesquisa, ele poderá desistir a qualquer momento. Então, essa é uma informação também super importante que você precisa colocar. Para suporte, ele será acolhido pelas pesquisadoras até que se sinta emocionalmente estável e, se necessário, será encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, acompanhado pelas pesquisadoras para assistência imediata. Se a equipe de pesquisa tem uma psicóloga, por exemplo, então você já pode colocar aqui
que caso o participante sinta algum desconforto, ele pode ser encaminhado para o setor de psicologia, que dá o apoio a essa pesquisa, certo? Caso não tenha, você pode colocar aqui outra medida, né, que vocês podem adotar, certo? Para evitar qualquer problema que possa surgir. Além disso, caso o participante tenha algum custo ou sofra algum dano durante a entrevista, ele será ressarcido e indenizado conforme a legislação vigente. No próximo parágrafo, há uma informação importante que não pode faltar, que é sobre o acesso aos resultados da pesquisa. Então, coloquei o seguinte: para participar dessa pesquisa, você não terá nenhuma despesa e não receberá pagamento. Após a coleta, os dados serão analisados e será garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e seus resultados. Em suma, tudo o que você deseja saber antes, durante e depois da sua participação será disponibilizado. Porém, nenhuma identidade será divulgada, já que será mantida em sigilo. O TCLE, ele não deve conter restrições que impeçam o participante da pesquisa de acessar os resultados do estudo. Precisamos incluir também informações de contato das pesquisadoras responsáveis no TCLE. Se a sua pesquisa passou pelo Comitê de Ética, você vai incluir também informações sobre o comitê. Então, coloquei, em caso de dúvida, você pode entrar em contato com, aí coloquei o nome da aluna, vai colocar aqui o celular dela, o e-mail, a outra aluna, né, a outra pesquisadora, o telefone também com o e-mail, certo? Então, todos esses dados de contato a gente precisa colocar. A professora, também a orientadora, né, o telefone, o e-mail. Para denúncias ou questões éticas, contate o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade e tal, e aí você vai e coloca o endereço, o telefone e o e-mail. Deveremos falar sobre o fornecimento, né, de uma via original do documento ao participante da pesquisa com as assinaturas. Então, coloquei: esse documento possui duas vias, sendo uma delas sua e a outra das pesquisadoras responsáveis. Caso você concorde em participar dessa pesquisa, assina ao final e rubrique todas as páginas. Todas as páginas, pessoal, elas devem ser rubricadas e assinadas no final pelo convidado a participar da pesquisa. Não se deve utilizar o termo aqui cópia para designar o documento, mas via, porque via corresponde a um documento original. E aí, agora que o participante já teve acesso a várias informações importantes aqui do seu trabalho, vamos colocar a declaração dele de consentimento e o campo de assinatura aqui na parte final. Né? Então, vai ficar tanto a assinatura dele, certo? Como a assinatura das pesquisadoras aqui. Agora sim, em formato de declaração. Consentimento pós-informação, eu, e aí vai ser o nome dele aqui, portador do RG número tal, li este termo de consentimento e compreendi a natureza do objetivo do estudo, do qual concordei em participar. Pronto, então ele está concordando, ele pode colocar o e-mail dele aqui, o telefone, certo? A data, e aí ele vai assinar aqui, em participante da pesquisa. Depois, vem as assinaturas das pesquisadoras responsáveis, então a gente tem as alunas e temos também a orientadora do trabalho, certo? Que assina aqui também. Todas essas páginas aqui anteriores, tá certo? A da declaração de participação, precisam ser rubricadas, tanto pelas pesquisadoras como pelo participante do estudo. Dependendo do tema e de outras especificidades da pesquisa, é possível que o TCLE ele precise conter informações obrigatórias adicionais, como em pesquisas com gestante, pesquisas experimentais na área biomédica, entre outras, exigindo um maior número de informações aqui no documento. Pessoal, eu vou deixar agora na tela final uma playlist sobre análise de conteúdo de Bardan, que é uma técnica amplamente utilizada para analisar dados qualitativos como os coletados por meio de entrevista. Um grande abraço e até o nosso vídeo de terça.